Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita nesse momento, Senhor, sermos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos superiores e instrutores, Senhor. E que possamos nós, através da nossa equipe espiritual, Senhor, assimilarmos, Senhor, a aula da noite, Senhor, nesse grande aprendizado, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Obsessão, de Kardec, Períodos de Luta. Esse livro vai falar das obsessões, os sintomas das obsessões e a cura. Mas ele fala também deste período de luta que nós vamos estudar agora. Esse período de luta, que entrou no período de Kardec, e ele vem vindo, o período é o mesmo, desde a época dos primeiros cristãos, desde a história do cristianismo, a história do espiritismo, vem com a sua luta. Desde que o espiritismo se tornou um caráter novo, que ele veio trazer a comunicação dos espíritos, a reencarnação, veio falar dos fluidos, veio falar dessa nova ciência da comunicação, da reencarnação, da vida após a morte, como vivem os espíritos. Então, ele encontrou inimigos ferozes, tenazes, porque antes bastava você pedir perdão e você morria e você ia para o céu. Surge o espiritismo e as almas vêm falar como estão, o que estão fazendo da sua dor, do seu sofrimento, da vida após a morte. Então, ele abriu, estendeu a esta extensão do espiritismo. Alguns riram, porque acharam que as almas, os mortos, não iriam comunicar, não iriam falar. Mas os mortos falam, os mortos comunicam. A extensão que o espiritismo começou a tomar quando apareceu os espíritos, quando houve as batidas, quando surgiu as manifestações, as materializações, e, enfim, surgiu todo algo grandioso, que os espíritos estão junto de nós o tempo todo. O tempo todo nós temos espíritos ao nosso redor. Mas, como todas as ideias novas têm os seus adversários. Então, o espiritismo, ele colocou as almas dos mortos, que elas se comunicavam e sofriam. Isso causou uma grande polêmica no meio religioso, no meio das religiões, das crenças, porque todo mundo achava que a alma morria, ia para o céu e ia para o inferno. Vem o espiritismo e fala que não tem nem céu e nem inferno. É a situação em que a alma se encontra. Ela é seu próprio céu, ela é o seu próprio inferno. É ela que procura a felicidade ou a dor. E esse período de luta, mais encarniçados, tanto maior a ideia. Então, quando começou a se falar da reencarnação, na época do cristianismo, a reencarnação era feita. Quando Jesus lá estava, todo mundo sabia que ia reencarnar. Até Jesus disse isso, que haveria reencarnação. Mas nem todo mundo queria nascer de novo. Algumas religiões não queriam nascer de novo. Esse negócio, eu nasci agora, eu sou rainha, como que eu vou nascer? Pobre, coitada, feia, negra, vou nascer de outra cor, aonde que eu vou nascer? Então, isso criou uma
polêmica muito grande o processo reencarnatório. E hoje nós vemos crianças agora no Face falando das suas vidas passadas, como viveu o seu nome, o batalhão que viveu, onde teve. Então, nós estamos vendo crianças que estão nascendo com outra criança junto dela, com 2 cabeças, 4 pernas. Por quê? Porque ficou junta, grudada após a morte. Não foram atendidas. Por que nasceram assim? Porque não foram atendidas após a morte. Houve falta de trabalho de caridade, de socorro às almas, porque aí socorre o obsessor, socorre os espíritos, cada um vai para o seu lugar e vão nascer bonitinho. Então, a importância do trabalho socorrista, a importância da doutrinação, a importância de socorrer os espíritos após a morte é grandiosa. A consolação que os espíritos vêm e nos aconselham, nos curam, nos orientam, socorrem, amparam. Todos nós começamos a ter uma fé ardente, todo espírita tem uma fé ardente na sua equipe de trabalho, porque sabe que ela vem e ela vai fazer, e ela vai ajudar, e não importa a quantidade de espíritos que ela vai ter que fazer. O médium tem aquela certeza daquele trabalho, confia em Deus, confia em Jesus e confia na sua equipe de trabalho. Não pode estabelecer sem ferir os interesses. Então, quando a doutrina feriu os interesses religiosos, Kardec vem mais uma vez e afirma em qualquer lugar: Espiritismo não é uma religião. Espiritismo não é uma religião. Por quê? Porque ele é uma doutrina que vai falar da vida após a morte, da pesquisa. E quanto à doutrina, qualquer pessoa pode estudá-la. Qualquer pessoa, católica, crente, espírita, evangélica, budista, quer conhecer a vida da alma, ele estuda. Entra, estuda os fluidos, estuda a mediunidade, estuda a reencarnação, estuda a consolação. Então, nós não somos uma religião. É considerado, pelo censo, por tudo mais, como uma religião. Mas nós, espíritas, sabemos que não é uma religião. Por quê? Não existe ninguém para mandar na doutrina espírita. Não existe. A doutrina espírita, o médium, é livre para estudar, para aprender, evangelizar-se. Ninguém nos comanda. Quando se existir um comando, nós deixamos de ser espírita, porque vai pôr um padrão, um uniforme. E se botar um padrão e um uniforme, nós deixamos de ter o progresso e o crescimento. Cada médium vem para realizar o seu trabalho. Então, nós não estamos aqui, nós espíritas, e eu espero que vocês também, não estejam aqui para colocar meta para o médium. A meta é dele, nós somos conselho, nós somos orientações, nós somos ajuda, nós somos o ensino da situação mais prática, mais fácil, mas a sua missão você veio para cumprir. E não sou eu que posso pôr regra. Quem sou eu para botar regra na sua missão, no seu dia a dia, no seu diploma, aonde você vai trabalhar ou deixar de trabalhar? A missão de uma alma, ela tem que ser ajudada, amparada, como uma criança, onde quer que ela vá cumprir. Assim também é o médium espírita. Nós só temos que dizer: esse caminho acontece isso e isso. Só isso. Mas os seus espíritos é o seu caminhar. Por isso que o médium deve ser amparado pela sua equipe de trabalho. Formou, então, uma verdadeira cruzada contra o espiritismo. E aí começou os sermões, irados, exaltados, coléricos, enfurecidos, o Alto de Barcelona, que queimou as obras espíritas, queimou vários livros, dizendo assim: não pode, isso é coisa do demônio. Sempre causaram, naquele tempo,
sabe? Sempre existiu, que era coisa do demônio. Hoje, o demônio e o Satanás é uma religião. Você não pode nem falar mal mais do Satanás e muito menos do demônio, porque hoje demônio é uma religião e o satanismo também é uma religião. Então, você não pode falar mal deles em lugar nenhum. Tá? Você tem que respeitar a religião dos outros. Mas, naquela época, falava tudo que era que queria ir contra, e as pessoas tinham medo, tinham pavor, né, de magia, de feitiçaria, de voodoo. Então, isso aí é o que existe. Na maldade do mundo, o controle das mentes, o controle do centro nervoso central das criaturas, é o que nós devemos pensar, estudar e conhecer. Então, começou os mandamentos, anátemas, condenações, excomunhões, maldições. Olha só, condenações. As pessoas foram condenadas porque eram espíritas, excomungadas, porque naquela época existia muitos participantes das igrejas, como nós temos, né? Fenelon, Santo Agostinho, Vianney, nós temos uma multidão de espíritos católicos dentro da doutrina espírita. E aqueles católicos que se envolveram com o espiritismo foram receber a excomunhão. O que era a excomunhão? Não podiam mais receber, na visão católica, o Espírito Santo, os dons da espiritualidade. Né? Excomungar é retirar o direito de alguma coisa. E as maldições? As maldições é quando se amaldiçoa alguém, amaldiçoa uma religião, amaldiçoa uma família, amaldiçoa quem quiser. Então, a maldição é a forma pensamento, é aquilo que nós dissemos. É aquilo que a pessoa usa para fazer o mal. Não importa a forma com que foi colocada, importa como vai ser tirada. Isso é que importa. Colocado malditos, as repreensões, as reprovações. Então, o espiritismo sofreu de uma larga escala. E você vê da época de Kardec, ele ali já falou que os espíritas foram amaldiçoados. Receber as maldições, está escrito lá. Só que os espíritas ficaram assim, ai, não pode falar de maldição, não pode, sabe, alguma coisa assim, meia tonteira, porque nada mais é do que fluidos maus e perversos, e vingativos e malfazejos. As excomunhões, as perseguições individuais e coletivas. Então, isso gerou na época de Kardec e não parou. Livros, brochuras, artigos de jornais, nada foi poupado, nem mesmo a calúnia, em cima dos espíritas. Todo espírita passa por essa prova de calúnia e difamações. Isso é muito comum, eu sou uma delas. A gente passa por isso e tem que passar, não importa como, temos que passar. E estamos em pleno período de luta. E os espíritos chamam isso de luta, de você lutar contra as perseguições, contra essa ação malfazeja, perturbadora, as maldições, os erros. Então, estamos em pleno período de luta. Nós temos que sair. A nossa casa pode ser invadida, nossos filhos. E se nós não nos prepararmos para velar pelos filhos, pela família, pelo bem-estar físico, moral e espiritual. É isso que o médium vem fazer, cuidar dele e da sua família. A luta contra os adversários, nossos adversários, vendo a inutilidade dos ataques a céu aberto, porque aí eles começaram a falar mal do espiritismo, voltam a fazer uma guerra subterrânea. O que você entende por uma guerra subterrânea? Guerra subterrânea, guerra escondida, camuflada, agindo. E olha que ele fala assim, e organizada. Essa guerra foi organizada, subterrânea, contra o espiritismo. Então, muitas coisas que são colocadas no espiritismo
Não tem nada a ver com o espiritismo. Por falta de estudo, por falta de conhecimento, são colocadas coisas que não são cabíveis. Como espiritismo é uma religião, espiritismo não pode falar disso ou daquilo, isso não tem nada a ver. Porque essa guerra subterrânea, ela está organizada e ela ataca a nossa casa, ataca a nossa família, ataca o nosso emprego, ataca o pão de cada dia, o agasalho, o alimento, tudo. É atacado em tudo, no cartório, em qualquer papel, em qualquer documento. Os espíritos estão falando. E por que não se comenta abertamente sobre essa guerra? Para que os espíritas, pelo menos, cuidem do seu lar, cuidem das suas famílias. Porque se nós estudarmos, nós sabemos que a nossa mente é tudo, e que sentada numa cadeirinha nós somos capazes de dissolver a guerra subterrânea. Nós somos capazes de tirar essa organização maléfica de cima de nós, que já está iniciada. É preciso entender isso. A luta contra os adversários do espiritismo. Uma calma aparente que vai ser sentida. Então, se aparentemente parece que ninguém está contra o espiritismo, contra o cristianismo, porque espiritismo e cristianismo, nós estamos falando da mesma coisa. Cristianismo é antigo, espiritismo é hoje. Essa calma aparente contra os cristãos, você viu que estava aparentemente. E que hoje o ataque contra o cristianismo é gigantesco. Contra a igreja, contra os cristãos, e vai chegar nos espíritas, vai chegar nos cristãos, vai chegar em todas as religiões cristãs, vão chegar. Porque essa calma aparente vai vir a tempestade. E a tempestade já se faz presente na nossa época atual. Nós observamos que aquilo que é para nós cristãos, os 10 mandamentos já não existem mais. As regras de condutas já não existem mais. Então, tudo que era importante para o cristianismo está sendo caído, criado barreiras. A luta é necessária. Olha o que os espíritas falam. Espírita, a luta é necessária. O triunfo será mais brilhante. Quer dizer que se não houver luta, se nós não lutarmos contra a maldade, contra o erro, contra a calúnia, contra a difamação, contra as coisas ruins, essa luta não vai passar, porque as coisas vão ficar e nós vamos continuar do mesmo jeito. Se o nosso lar, a nossa casa é atacada com o anticristo, nós precisamos ficar acordados. A luta será viva. O que é isso que o Espírito falou? A luta será viva. Quer dizer que ela está viva. Você vai sentir na pele, você vai sentir em todo lugar, porque ela está viva. Ela não está dormindo, ela está acordada, ela está sob ataque e ela vai atacar. E digo, veja o fim. Sei quando e como será atingido. O Espírito benfeitor falou que sabia quando seria o fim e quando o dia chegará. Esse dia só chegará depois que nós fizer todo o trabalho. Só depois que estiver tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho e o cristianismo caminhando como deve caminhar. Espírita, não vos inquieteis. Tudo o que vos posso dizer é que poderosos auxiliares. Você está vendo essa desordem? Você está vendo esse desequilíbrio? Você está vendo esse desarranjo? Não se inquiete. Você tem poderosos auxiliares. Os espíritas têm que evocar os espíritos trabalhadores. Joana d'Arc, grandes guerreiros. Gabriel, Rafael, Natanael, grandes guerreiros, grandes espíritos, que venham, aqueles antigos cristãos, que venham nos ajudar.
todos aqueles, Paulo de Tarso e tantos outros, nós temos que evocar. Não vos inquieteis, quer dizer, não fique preocupado. Tudo o que vos posso dizer é que poderosos auxiliares virão para fechar a boca a mais de um detrator. Virão para fechar a boca, quer dizer, parar de falar, parar de comentar, parar de fazer coisa de maldade. Porque o que é a boca? A boca é tudo aquilo que as pessoas falam. E hoje nós estamos vendo, assim, a maldade expressa. As pessoas falam toda hora, a hora que você abrir o Face, o jornal, onde você quiser, a boca está só com a maldade. Ali está 24 horas de maldade para todo lugar. Essas maldades, nós temos que fazer solver, desmagnetizar, para trazer harmonia e equilíbrio. A luta será viva. Haverá conflitos. Veja bem, haverá conflitos. Então, a gente vê espírito que fala assim, ai, só fica pensando de coisa boazinha, não pensa, só pensa coisa boazinha. Gente, os espíritos assim, a luta será viva. Você vai ser fritada. Haverá conflitos, você vai receber impactos físicos e mentais. Haverá vítimas da sua fé. Não vai ser papelzinho, ai, calminha, vai dar tudo certo. Não, é a mente. O espírito, ele é forte, ele é corajoso, ele é vencedor, ele é construtor de um mundo melhor. A mãe espírita tem que ser corajosa, porque hoje o mundo é muito, muito cão. O mundo hoje é muito ruim. Nossos filhos nas escolas, aonde eles estiverem, na faculdade, gente, não tem mais lugar para botar os nossos filhos. Então, o melhor lugar do mundo é nossa casa, e ela tem que proteger os nossos filhos do mundo lá de fora, da agressão dos pensamentos. A perseguição dos espíritas. Felizes os que sofrem perseguição por amor à justiça. Sofrem perseguição por amor à justiça. Então, o espírita, antes de qualquer coisa, ele é um justiceiro. Por amor à justiça. Quer dizer, a verdade, a bondade, a misericórdia, o que é certo, o que é errado é errado. Se ele tem amor à justiça, o que é a justiça? É os 10 mandamentos. Qual é a justiça que nós conhecemos da lei divina? Os 10 mandamentos. Então, isso ele tem que entender. Então, o espírita tem que entender que ele precisa cumprir os 10 mandamentos se ele tem amor à justiça. Porque a nossa justiça não é a justiça dos homens. A nossa justiça é dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não rouba, não levante o falso testemunho, não calunia, né? É isso daí. Não cobiça as coisas alheias, porque é deles o reino dos céus. Então, se nós cumprirmos a lei do amor, que é os 10 mandamentos, com certeza nós vamos ficar melhor após a morte. A perseguição dos cristãos. Sereis felizes quando os homens vos carregarem de maldições. Olha só. Isso aqui eu achei fantástico e eu só vi hoje. Olha que eu já estudei esse texto, não sei quantas vezes, até mandei para ele. Nós, espíritas, médios, seremos felizes quando os homens, a maldade, vos carregarem de maldições. Os espíritas, se preparem para tirar as maldições, gente. Isso faz parte do programa do cristianismo. Se o cristão tem que tirar, então ele que tire. Numa boa, feliz, satisfeito, contente, tira as maldições, sem preconceito, sem faniquito. E vos perseguirem e falsamente disserem todo mal contra vós por minha causa. Todos aqueles que fizerem todo mal contra você, você fica feliz e retira. As calúnias, as maledicências, as maldades, os erros, as imposturas, tira tudo. Rejubilai-vos. Os espíritas de hoje são os apóstolos. A sua missão, hoje e amanhã. Então, o espírita,
está dentro de um apostolado. Quando ele cumpre a sua missão particular e não a missão do outro. Porque o espírita, quando ele pega a sua missão, ele cumpre a missão que lhe é colocada. Porque naquela hora, naquele momento, a sua equipe de trabalho dirige a sua missão, dirige o seu trabalho e ele o realiza. Nenhum médium faz um trabalho igual ao outro. Nós todos temos um conhecimento, mas cada um dentro do seu quadradinho, dentro da sua missão. Agora, o aprendizado, ele é coletivo. O estudo é coletivo. Mas a missão do médium é específica, é particular e íntima. A luta determinará período religioso e período intermediário. O 6º período, esse vai ser o último período da renovação social. Por quê? Nós espíritas que prestamos socorro aos espíritas, porque se você voltar 40 anos atrás, e até ontem, antes de ontem, as reuniões mediúnicas, elas foram fechadas. As casas espíritas fechou as reuniões mediúnicas. E muitas outras. E o que aconteceu com o espiritismo? Deixou de socorrer os mortos. Deixou de socorrer os mortos. É a grande missão espírita. E esta falha de socorro aos mortos fez um retardo. Nós temos um retardo na doutrina espírita, porque os mortos que são socorridos, levados para as colônias espirituais, crianças, velhos, caídos, combalidos, suicida, todo o povo que é socorrido na colônia espiritual, ele se prepara, se organiza para a próxima reencarnação. Então, ele vem melhor. Mas com o fechamento das reuniões mediúnicas e mandando todos os espíritos para o inferno, o que aconteceu? Renasceram com casca e tudo. Vieram para cá sem auxílio, sem orientação, com o perispírito todo feio. Vieram para cá de tudo qualquer jeito, sem moral, sem ética, sem bom costume, sem nada. Nasceram aqui com a casca que traziam de lá, das regiões umbralinas. Então, nós tivemos uma falha. E vocês não podem cometer essa falha. Porque a doutrina, o socorro prestado aos espíritos, é o futuro. Você pode observar que nós não conseguimos mudar um vivo. Você ora por um vivo, ora, fala, conversa. Pode explicar, mas é difícil de mudar. Porque se a alma humana, quando está no corpo físico, ela pode rejeitar a instrução. Mas a alma dos mortos, elas não podem. As almas dos mortos são obrigados a ouvir o evangelho. São obrigados, quando alguém os convida para uma escola, para um hospital, para um pronto-socorro, elas são obrigadas a irem. Quando elas não vão? Quando estão muito pesada, densa, com aquele perispírito todo enlameado de sujeira. Por isso que ela tem necessidade de nós levarmos a bacia das almas. Necessidade de tirar aquela, desintegrar aquela sujeira, tirar todo aquele fluido ruim, negativo da mente, deixar o perispírito mais leve, para que ele possa, numa colônia espiritual, absorver o fluido produtor de paz, de harmonia, de equilíbrio, de progresso. Então, essa renovação social só vai acontecer porque vai vir almas melhoradas. Mas se dependesse do espiritismo, nós estamos com um retardo muito grande.
E isso que eu estou falando, vocês podem observar. Observa os espíritos que nascem, espíritos que estão nascendo com grande conhecimento, mas a massa da Terra estão nascendo com casca e tudo. Quando nós espíritas já deveríamos estar trabalhando há muito mais tempo. Porque nós não entendemos o que significava caridade. Hoje você sabe que caridade é socorrer os espíritos. Não é para você dar roupa e nem agasalho para ninguém. Pode dar quanto você quiser. Socorra os espíritos. É essa a missão do espiritismo. A geração que surge, imbuída de ideias novas, aulas, estudo, colônias espirituais. Esses espíritos que nós estamos colocando, alguns espíritas estão começando a trabalhar, místicos, esotéricos, as pessoas que têm um conhecimento maior, ele está orientando os espíritos para retornar melhor. Então, depende dos médiuns encarnados a fazer o bem sobre a Terra. E todas as pessoas são médium. Uns mais, outros menos. É dado a todos a oportunidade de crescimento. Estará com toda a força do conhecimento da vida e da morte. E assim vai inaugurar a união, a paz e a fraternidade. Agora, se os espíritas ficarem esperando cair do céu, vai vir gente lá não sei da onde, boazinha, depende dos espíritas. Ou eles fazem, ou vão fazer, ou vão fazer. Porque se não fizerem, vão reencarnar, e vão reencarnar, e vão reencarnar, até que façam o serviço que tem que fazer. Esta é a lei. Se nós temos que deixar a Terra fraterna, boa e justa, é necessário que os espíritas comecem a trabalhar. Porque o encarnado, você pode dar evangelho para ele 300 milhões de vezes, e ele não muda. Você pega um espírito e fala 5 minutos para ele, 15, ele vira gente. Escuta isso que eu estou falando para vocês. Então, o segredo está no mundo dos espíritos, na alma dos mortos, e não nos vivos. Pode dar evangelho para um vivo, que ele vai morrer, vai falar, não acredito nisso. Vai voltar depois de morto chorando, falar, estou chorando, depois de morto. Mas veja bem, o segredo é o socorro dos mortos. A transformação da Terra é o socorro dos mortos. A prática da lei evangélica, esses sinais estão ao vosso lado e surgem por toda parte. Que é a comunicação dos espíritos. Nós, médios, os espíritos se comunicam conosco, nós vivemos pendurados de espírito, 24 horas cheio de espírito. E assim está todo mundo. Só que as pessoas ainda não entenderam o trabalho socorrista, né, generoso dos espíritos. Cada período, um caráter especial. Então, nós temos manifestações, tivemos frívolas, levianas, existe até hoje, hein? Período que foram graves, instrutivas. Então, depende do local, do país, do ambiente, da cidade. Senão, essas manifestações serão frívolas, levianas. Podem ter um bom grupo em uma cidade, que serão graves, instrutivas. Vai depender da cidade, do local, do ambiente, da casa. É a pessoa, é o médium que vai trazer as comunicações boas ou más. Então, nós teremos o período em que eles presenciaram a luta em várias peripécias. Então, essa luta foi vista, foi presenciada, foi vista essa luta, toda essa peripécia dos espíritos vivos e mortos. Hoje, nos diversos centros espíritas tem o objetivo de presumir, evitar por antecipação, prevenir, guarnecer com antecipação. Então, o que os espíritos vêm? Vêm aqui falar para nós que a luta está aí, que essa luta vai existir, que o médium tem que se preparar, tem que cuidar do seu lar, tem que socorrer os espíritos, para que o Brasil se torne realmente a pátria do Evangelho.
Porque todas as religiões falam para os vivos. Todas as religiões falam para os vivos. Nós, espírita, falamos para os mortos. É isso que espírita tem que entender. Deixa as religiões falando para os vivos quanto quiser. Você, espírita, fala para os mortos. Socorra os mortos da sua família. Vamos socorrer as crianças, os jovens, os adolescentes. Vamos levar para as escolas. Vamos fazer o nosso trabalho socorrista. É isso que é médium. É isso que é ser espírita. E de boca fechada. Porque espírita trabalha de boca fechada. Não precisa falar alto. Eu falo alto, porque vocês têm que me ouvir. Caso contrário, eu estava falando baixinho. Comunicação. Presumir. Prevenir. Os espíritas contam as manobras dos seus adversários. Os espíritas têm que estar atentos. Nossos adversários são grandes. Na casa, no trabalho, na vida, no pão de cada dia. Tudo que você tiver, seus adversários ali estão. Então, aquela historinha que a gente ouvia de antigamente, que eu ouvi, larga os seus problemas para o lado de fora do centro espírita e você entra aqui e vem fazer caridade. Pensa numa burrice tão grande que era falada pelos instrutores. Mas eu não acredito como que a burrice podia chegar naquele ponto. Eu fui criada nessa burrice, mas eu tentei sair dela, porque eu estudei bastante. E hoje eu digo, como que um médium vai deixar os seus problemas, seus filhos, seu neto, sua casa, sem ser atendida? Isso não existe. Isso não existe. Isso é um atraso, isso é uma falta de estudo. E eu falo mesmo, falta de estudo dos dirigentes. Ou eles estudam e vão se virar na vida, porque não pode continuar fazendo um espiritismo à moda da casa. Por toda parte são dadas instruções a esse respeito. Em toda parte é anunciado um resultado idêntico. Nossos protetores estão constantemente a nos orientar, a nos falar, né, os mais simples, tira a inveja, tira o ciúme, tira a maldade, tira perturbações. E os espíritos estão sempre nos ajudando, mas nós temos que chegar à compreensão exata desta grandiosidade. Tudo se encadeia sobre a direção do Altíssimo. Todos os médios, todos nós, trabalhamos para o crescimento da nossa família e, com isso, da humanidade também.